Glória a Deus, a paz do Senhor. Que o Senhor esteja na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville. Uma igreja para você fazer parte e não somente participar, não somente frequentar. Amém? Glória a Deus, aleluias. Aleluias. E que o Senhor esteja na sua vida. Deus seja louvado na sua vida. Amém? E a ministração de hoje, nós temos que estar falando aqui sobre a continuação da palavra de terça-feira, que é sobre você precisa dar ouvidos ao Senhor. Amém? E por que você precisa dar ouvidos ao Senhor? Porque você precisa escutar o momento certo que Ele está falando com você sobre as instruções que Ele quer te dar, sobre a sua vida, sobre a sua prosperidade financeira, sobre a prosperidade que você precisa ter junto de Deus com a plenitude com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, mas antes eu quero dar alguns recados sobre os cultos lá da nossa igreja. Amém? Da IEJN Alphaville, que fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você está convidado a ir à nossa igreja e pertencer da nossa família. Glória a Deus, aleluia. E os próximos cultos que nós teremos será no sábado, que é o culto dos jovens, culto da nação jovem. Vai ser às 19 horas. Amém? Não deixe de ir, porque é um culto muito sobrenatural. Aleluia para os nossos jovens que precisam estar ali firmes no Senhor. E também no domingo que haverá o culto profético às 9 horas. Aleluia, glórias a Deus. Amém. E vamos para a palavra, que nós não podemos perder tempo para saborear a palavra do Senhor. Amém? Vamos saborear a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, a palavra continua sendo em Gênesis 26, dos versículos 1 ao 16. Amém? Mas aqui eu vou contar uma breve história que eu já falei na terça-feira. Que o que acontece aqui? Isaac, ele foi para Gerar. Houve uma fome muito grande naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu e a Isaac disse: não desça ao Egito. Tanto é que igual eu falei, que nós temos que ouvir ao Senhor. Não desça ao Egito, não é para você sair dali daquela terra naquele momento. Amém? Procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Então, ou seja, mesmo que a terra esteja ruim, você tem que ficar onde você está. Amém? Mesmo que o trabalho esteja ruim, você tem que ficar onde que está. Por quê? Porque é ali que o Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida. Aleluia? Porque Ele precisa fazer alguma coisa na sua vida para que as pessoas que estão à sua volta vejam que Ele é o seu Deus. Amém? E é por isso que você tem que estar aonde Deus está mandando. No trabalho, na terra, onde você mora, não importa. Importa que Deus ainda quer que você esteja ali por um tempo. Até onde Ele falar que você pode ir. Amém? Então, Ele diz aqui: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Então, o Senhor Deus, como diz aqui, Deus é um Deus de visão. É uma visão onde que ninguém tem essa visão de Deus. Amém? Porque Deus vê o nosso coração. Deus tem uma visão de 400 anos à frente, de 1000 anos à frente. Entendeu? Então, Ele é um Deus de geração.
Porque tanto é que o Senhor está falando aqui para Isaac: eu vou lhe dar essas terras, dar a terras às suas descendentes, às suas gerações. Amém? Então, o que nós temos que fazer? Temos que obedecer. Aonde o Senhor mandar a gente ficar, a gente tem que ficar. Glória a Deus. A gente não pode sair do lugar da onde que Deus não mandou a gente sair. Aleluia. Porque Deus, ele vê o futuro, ele não vê o passado. Deus está no nosso presente e ele já visiona o nosso futuro. Por isso que nós carregamos heranças dos nossos pais, amém? E heranças do Senhor, porque nós somos pessoas de heranças. Nós temos que pensar, quando nós estamos construindo alguma coisa, nós temos que pensar na herança que nós vamos deixar para as nossas gerações. E não somente nós, porque não é sobre nós, amém? É sobre outros. Então, por exemplo, às vezes Deus, ele te converteu, ele te tirou da escuridão, tirou das mãos do inimigo, para que você possa ser ali um protetor dos seus filhos, porque às vezes é seus filhos que vai ser que vai ser bem visto, são seus filhos que vão ser pastores, profetas, enfim, ministros, eles que vão ser, amém? Só que Deus levantou você para você protegê-los, amém? De todo mal que poderia acontecer com eles. Glória a Deus. Então, porque a você, a seus descendentes, vou continuar aqui na palavra. Porque a vocês e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e eles lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Então, por isso que eu falo, todos os povos serão abençoados. Por quê? Porque dependendo do que você carrega, por que Deus levantou você. Amém? E às vezes não é você que vai ser relevante. Às vezes é seus filhos que vão ser relevantes. Talvez você vai juntar herança. Assim como, por exemplo, Isaac, Abraão juntou herança. Herança para os descendentes. Para que os descendentes, as gerações, venham usufruir para o propósito que Deus tem na vida deles. Amém? Talvez é isso que vai acontecer na sua vida também. Porque o Senhor muitas vezes nos levanta para isso. Amém? Para que nós sejamos protetores dos nossos filhos. Para que eles venham a ser relevante no futuro. Amém? E nós temos que orar, nós temos que batalhar, ser intercessores deles. Amém? E protegê-los para o propósito que Deus tem na vida deles. Então, voltando aqui à palavra, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Então, ou seja, porque Abraão sempre obedeceu ao Senhor. Então, quando eu digo, nós temos que obedecer ao Senhor, nós temos que parar. Inclusive, eu digo para mim, inclusive eu digo para você, nós temos que parar de sermos independentes, temos que ser dependentes do Senhor. E obedecê-lo. Obedecer o que o Senhor fala pra gente fazer. Amém? E não fazer o que a gente quer. Glória a Deus, a gente tem que fazer o que o Senhor quer. Porque é assim que a gente vai crescer no espiritual, prosperar com o Senhor, amém? Prosperar com Ele, porque aí Ele vai fazer o que tem que ser feito na nossa vida, amém? E aí, voltando aqui, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me,
por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. E o que acontece? Quando eu digo assim que a gente carrega herança também dos nossos pais, é que por isso que devemos quebrar esses movimentos, essas coisas que os nossos pais fizeram, para que os nossos filhos não façam, até os nossos erros também. Porque não foram só os nossos, porque assim, dos nossos pais veio para nós, de nós vai para os nossos filhos. E se a gente não quebrar, se a gente não derramar o sangue do Senhor nesses erros, nesses movimentos que nós fizemos errados, vai para os nossos filhos, dos nossos filhos vai para as próximas gerações. Nós não podemos deixar. São heranças também que nós deixamos para os nossos filhos e por isso que nós temos que colocar, derramar o sangue do Jesus que foi derramado na cruz em nossos pecados, em nossos erros, para que os nossos filhos não paguem por isso. Amém? Que a vida deles sejam diferentes. Glória a Deus, que eles não venham a fazer os mesmos erros que nós fizemos dos nossos pais. Por isso que nós temos que quebrar isso e temos que derramar o sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus em nossos pecados. E aí, porque o Isaac, ele fez a mesma coisa que o Abraão. Quando ele foi aqui em Gerar, em Abimeleque também, a mesma coisa. Amém? Só que Abimeleque, ele já provou do Deus de Abraão, então ele não queria provar do Deus de Isaac, porque era o mesmo. Amém? Porque aí vem aqui, ó. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac. Ele disse, na verdade, ela é tua mulher, porque me disseste que ela era tua irmã. Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Então, por isso que eu falo, quando pensamos que não carregamos nada de importante, nós estamos equivocados, porque Deus, nós temos um Deus que é poderoso e que pode vir a atrapalhar, que nós podemos vir a atrapalhar a vida dos outros, se a gente não souber o que a gente está carregando, entendeu? Porque é que nem aqui, ó, igual aqui, quase que a vida ali de Abimeleque é atrapalhada, é amaldiçoada. Por quê? Porque por conta da mentira de Isaac, poderia virar aquilo ali uma maldição de Deus. Porque dependendo do que nós fazemos, que nós carregamos, nós temos que ter consciência disso, que nós carregamos algo importante de Deus. E nós temos que prestar atenção no que falamos e no que fazemos, para que as pessoas não venham sofrer com isso também, inclusive nós mesmos. Amém? Nem nós e nem ninguém deve sofrer com o que carregamos. E sim, nós temos que levar isso para ajudar pessoas, para salvar pessoas, para fazerem com que pessoas conheçam a Jesus e não para amaldiçoar. Amém? Por isso que nós temos que prestar atenção no que fazemos, porque isso pode dar muitos problemas. Amém? E aí, voltando aqui, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Então, devemos escutar a Deus, pois a empresa que trabalhamos, ou temos, pode ser uma plataforma para Deus agir. Por isso que está crescendo. Glória a Deus. Por isso que o Isaac, ele formou muita riqueza ali na terra. Porque primeiro que Deus abençoou, porque ele falou que era para ele ficar ali. Embora a terra seja ruim, mas ele ficou ali e Deus abençoou ele. E ele ficou riquíssimo. Amém? E o que acontece? E com isso, ele colocou vários servos, ele admitiu várias pessoas. Amém? Então, às vezes, a gente tem que entender isso. Que o trabalho que nós estamos, nós temos que abençoar. Amém? Se nós temos uma empresa, nós temos que abençoar outras pessoas, admitindo outras pessoas para trabalhar com a gente.
Amém? Não podemos ser egoístas com o crescimento. Conforme nós estamos crescendo, nós temos que admitir pessoas para vir trabalhar conosco. Não podemos ser egoístas para querer tudo para nós. Amém? Porque é tudo do Senhor, entendeu? Nós temos que entender isso, que é tudo do Senhor, não é nada nosso. Glória a Deus. E outra coisa também, nós temos que quando trabalhamos numa empresa que não são nossa, mas nós temos que trabalhar direitinho, porque ali é uma plataforma onde que você vai mostrar o seu trabalho e aí as pessoas vão ver que você está crescendo e vai ver quem é o seu Deus. Amém? E aí eles também vão fazer igual. Ou então você vai começar a profetizar para eles, no sentido de declarações, de palavras, dar palavras de ânimo, amém? Para que eles trabalhem bem, para que eles não venham a reclamar, porque esse serviço é um trabalho abençoado, amém? Que Deus nos deu e que nós temos que trabalhar com boa vontade, para que a empresa cresça, que admita mais pessoas, amém? E é isso que nós temos que fazer, glória a Deus. E uma coisa que nós temos que ter cuidado também é com a inveja, né? Mesmo que nós estamos crescendo na empresa, nós temos que ter cuidado com a inveja, orar ao Senhor, para que o Senhor revele quem é que está tendo inveja, quem é seu amigo por aparência, amém? E também aquelas pessoas, por exemplo, quem tem empresa, né? Orar para que o Senhor mostre as pessoas certas para admitir também, porque se você admite qualquer pessoa, a empresa começa a piorar, porque aí vem as murmurações, as reclamações, porque nunca ninguém está satisfeito com nada. Na hora que você admite a pessoa está falando, nossa, eu preciso do trabalho, eu tenho que fazer qualquer coisa, qualquer horário para mim serve, não sei o que, tá. Aí ele aceita tudo, depois ele começa a reclamar. Amém? Começa a reclamar do horário, começa a reclamar do trabalho, que não sei o que. Então, tudo isso, nós temos que orar para que nós coloquemos uma pessoa certa na nossa empresa. Amém? Para que a empresa prospere ainda mais e não venha a cair por causa das murmurações das pessoas. Amém? Então, é o que eu falo. Nós temos que ter cuidado, mas devemos ter cuidado com a inveja dos outros, pois enquanto você não tem nada, ninguém olha para você. Mas é quando você começa a crescer na sua empresa que você trabalha, ou então na sua empresa que você tem, aí as pessoas começam a criar inveja, entendeu? Criar aversão sobre você. Falar, e ainda fica procurando coisa para te derrubar. Amém? E é isso que está acontecendo, né? Por isso que você tem que ter muita atenção e ouvir a Deus, porque Ele nos diz muito sobre a respeito disso. E também, aqui, para terminar essa palavra, né? Então Abimeleque pediu a Isaac que saísse da terra. Saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então, ou seja, Abimeleque estava vendo que Isaac, ele era poderoso e que ele estava já usando toda a terra e ele era mais poderoso do que ele. Então, por isso que estava tendo muita inveja, porque estava tendo fome, não tinha muita coisa boa, mas mesmo assim ele estava prosperando. Então, quando o rei lá, o Abimeleque, mandou ele ir, então significa que Deus também mandou ele ir. Então, foi aí que ele foi embora. Amém? Então, mesmo que o lugar seja ruim e estiver prosperando financeiramente, não saia por emoção. Saia por direção de Deus. Aleluia? Pois Deus, Ele não quer que se apegue aos lugares. Ele não quer que você se apegue aos lugares. Pois sempre haverá um lugar melhor para que esteja. Então, escute. O melhor é onde o Senhor te enviar e não aonde você queira ficar. Porque o que você quer nem sempre é o que Deus quer. Então, sempre escute ao Senhor. Então, a palavra que o Senhor nos dá nesta manhã é que você precisa ouvir mais as minhas instruções. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar para que você venha a entender essa palavra e que o Senhor traga no seu coração coisas boas, que Ele te dê instruções e que você venha a ouvir. Que o Senhor abra os seus ouvidos espirituais, a sua visão espiritual, amém?
para que você venha a escutá-lo. Glória a Deus. Então, Pai amado, Pai eterno, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja aqui nesta live, nessa oração, nesse momento, que o Senhor venha abrir os ouvidos, os olhos das pessoas que estão aqui nesse momento ouvindo e que vão ouvir depois também, vão escutar depois essa live, esse vídeo, e que eles venham, Senhor, trazer o entendimento, que eles venham querer ouvir a sua instrução, para que o Senhor leve eles a crescimento e não a retroceder. Amém? Que eles venham a crescer, prosperar, não somente financeiramente, mas também prosperar com o Senhor, prosperar em Deus. Amém? Prosperar no Senhor também, porque prosperidade, para quem acha que é só dinheiro, não é só dinheiro, prosperidade é no Senhor. E quando nós prosperamos no Senhor, nós prosperamos em todas as áreas. Amém? Seja emocional, seja financeira, seja no espiritual, seja no relacionamento com as pessoas, com os filhos, com o marido, com os amigos, enfim, você vai ser uma ótima pessoa em tudo. Amém? Porque o Senhor está te prosperando em tudo. Aleluia! Glória a Deus! E eu coloco nas tuas mãos, meu Pai amado, meu Pai querido, que o Senhor venha trazer saúde, trazer muita abundância para todos, porque como o Senhor disse na sua palavra, o Senhor veio para trazer abundância e não para escassez. Em nome do Senhor Jesus, porque quem rouba é o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, o Senhor não. O Senhor Jesus veio para trazer abundância e abundância aos seus filhos amados. Em nome de Jesus, também oro, Senhor, pela saúde física das pessoas, pela saúde emocional. Que o Senhor traga, Senhor, um ambiente saudável para que as pessoas venham ser amigáveis umas com as outras, não venham brigar, não tenham contendas. Louvado seja Deus, que o inimigo de nossas almas vá embora e que não traga contendas na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Também oro para que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluia. Traga muita prosperidade, muita sabedoria, muito entendimento, porque o Senhor disse na sua palavra: o meu povo perece de conhecimento, e que eles venham a conhecer a sua palavra. Glória a Deus, e que eles tenham vontade, prazer, assim como diz o Salmo 1, que tenha prazer no Senhor, na sua palavra, e meditar dia e noite. Aleluia, glórias a Deus. Amém e amém. E aqui eu agradeço você que está assistindo agora, ou então que você vai assistir depois, que se você puder compartilhar, curtir e andar aqui conosco no perfil do Facebook, para que você venha a estar conosco. E também aqueles que assistem no Instagram, também siga também no Instagram, e aqueles que assistem no YouTube, também venha a seguir o canal. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E que você tenha a paz do Senhor na sua vida, que o Senhor seja louvado na sua vida e que tudo seja de bom. E paz e prosperidade para você no dia de hoje e sempre. Glórias a Deus, amém e amém. E até a próxima semana, se Deus quiser.